Agora eu vou falar um pouco a respeito da operação de radiciação. Operação essa que é dita a operação inversa da potenciação. Numa raiz, nós temos dois elementos principais. O número de dentro da raiz, que eu vou chamar de radicando, e o número de fora da raiz, que eu vou chamar de índice. Essa raiz que está aqui, eu leio como sendo raiz enésima de A. E quem seria a raiz enésima de A? Seria o número que é elevado ao índice da raiz, que nesse caso é n, que será exatamente igual ao radicando A. Então, é basicamente assim que eu encontro uma raiz, o resultado de uma raiz. Por isso que eu digo que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vamos para alguns exemplos. Aqui, o primeiro exemplo que eu trago é um exemplo muito simples, que é a raiz quadrada de 4. Lembrando que quando eu não tenho nada no lugar do índice, é porque o índice escondido aqui é o 2. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui é raiz quadrada de 2. Aí, quem seria a raiz quadrada de 2? Seria o número que elevado ao índice aqui, que é 2, que é exatamente igual a 4. Aí, quem seria esse número? 2, porque 2 elevado a 2 é 4. Então, quem é a raiz quadrada de 4? 2. O próximo exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a raiz quadrada de 25. Aí, quem seria a raiz quadrada de 25? Seria o número que elevado ao índice dessa raiz, que mais uma vez, como aqui não tem índice, o índice aqui omitido é o 2, então seria o número que elevado a 2 é exatamente igual ao radicando, que aqui no caso é 25. Aí, quem seria o número que elevado a 2 dá 25? 5. Porque 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Como próximo exemplo, eu trago aqui raiz quadrada de 25. E para esse exemplo, é interessante nos atentarmos a uma coisa. Sempre que temos uma raiz de índice par, ou seja, cujo índice é igual a 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, sempre que o radicando dessa raiz for um número negativo, essa raiz não existe, o resultado dessa raiz não existe no conjunto dos números reais, porque vamos nos atentar ao seguinte: a raiz quadrada de menos 25 seria o número que, elevado a 2, é exatamente igual a menos 25. Só que nenhum número multiplicado por ele mesmo vai dar um número negativo, porque, relembrando as propriedades da multiplicação de números negativos, um número negativo multiplicado por outro número negativo é sempre igual a um número positivo. E um número positivo multiplicado por outro número positivo é sempre igual a um número positivo. Então, não é possível encontrar um número que, elevado a 2, seja igual a menos 25. Então, essa raiz não existe. Continuando, aqui eu trouxe a raiz cúbica de 8 agora. E quem é o índice? 3. E quem é o radicando? 8. Então, o resultado dessa raiz é o número que é elevado a 3, que dá 8. Então, quem seria esse número? 2. Porque 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2. E isso aqui é igual a 8. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Para finalizar, eu trouxe agora a raiz cúbica de menos 8. Aí, quem seria a raiz cúbica de menos 8? Seria o número que elevado a 3 é exatamente igual a menos 8. Aí, quem seria esse número? Menos 2.
Porque menos 2 elevado a 3 é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, usando as propriedades da multiplicação de números negativos, é igual a 4 positivo, porque negativo multiplicado com negativo é um número positivo. E menos 4, vezes menos 2 é igual a menos 8, porque o número positivo multiplicado com o número negativo é igual ao número negativo. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2.